Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa reunião pública de hoje do CERJ. Para iniciar o nosso trabalho, vamos ler uma mensagem que vai ser do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. Uma mensagem escolhida agora, com a ajuda dos Espíritos, é o capítulo 123, No Pão Espiritual. A citação é de João, capítulo 21, versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Assinalando a preocupação do divino pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa. Não ordena que o apóstolo lhe converta os balidos em trechos de música. Não determina se lhes transforme o pelo em fios de ouro. Não aconselha se transfigure o redil em palácio. Não exige se lhe conceda regime de exceção. Não manda que se lhe dê asas. Roga simplesmente para que o apóstolo lhes administre alimento, a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Assim também no domínio das criaturas humanas. Trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão, em verdade, o Cristo não espera mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. É isso que Jesus espera de nós. Não pediu atividades impossíveis nem mirabolantes. Ele simplesmente deseja que nós, como ele fala aqui, apacenta minhas ovelhas, cuida das ovelhas, dê para elas o alimento necessário. No campo aqui de nós, das criaturas humanas, de nós aqui, o que é necessário? Ele fala aqui, olha, a gente deve trazer para eles o conhecimento superior de uma forma lúcida e tranquila, para que todos possam absorver esse alimento espiritual. Longe de livre de, assim, atavismos, ritos, simplesmente a palavra divina, a palavra de Jesus, que reflete a palavra de Deus, para que nós possamos, nesses períodos que a gente vive, nos dias que estamos tão necessitados, recebamos esse alimento puro e simples, que é a mensagem de esperança, mensagem de esclarecimento. É isso que eu pude destacar dessa mensagem de hoje, que é No Pão Espiritual, do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, mentalizar aqueles irmãos que necessitam de socorro e de amparo, que sempre são muitos nesse nosso planeta, nessa nossa caminhada, e agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, agradecer a Deus pela misericórdia dessa vida, dessa reencarnação, não importando as provas que estamos passando, pois sabemos que elas são para a nossa elevação espiritual. Obrigado, Pai. Obrigado pelos esclarecimentos da doutrina. Obrigado pelo seu amor.
Obrigado pela nossa vida. Obrigado por esse corpo, pela família, pelos amigos, pelo ar que respiramos. Onde quer que estejamos nesse planeta, que possamos ter motivos para agradecer e contribuir. Contribuir com a nossa essência, contribuir com o nosso amor, contribuir com o nosso trabalho e com as nossas atitudes. E assim seja. Bom, hoje estamos com um tema, que é a casa sobre a pedra, e a casa sobre a areia. E é uma citação de Jesus que está em Mateus, capítulo 7, vai de 24 a 29, que eu vou ler aqui para vocês, tá? Portanto, quem ouve estas... Jesus falando. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as praticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Simples esse ensinamento de Jesus. Quem constrói a casa sobre a rocha suporta as tempestades e a casa se mantém firme. Chuva, inundação, vento, nada derruba. Mas aquele que constrói a casa sobre a areia fica sujeito às modificações do tempo e perde a sua casa, e é grande a sua queda. Mas a casa sobre a pedra e a casa sobre a areia, ele faz uma associação. Quem ouve as minhas palavras e pratica é a casa sobre a pedra. Quem ouve as minhas palavras e não pratica é a casa sobre a areia. Ouvir as palavras de Jesus. Quais são as palavras que Jesus trouxe para nós? Jesus trouxe várias palavras. Trouxe um ensinamento vastíssimo e riquíssimo que simbolizam, em essência, a lei de Deus, a lei do nosso Pai. Então, aquele que ouve a lei de Deus e a pratica é a casa sobre a rocha. Que ele fala que esse que constrói a casa sobre a rocha, ele é prudente. O que é o prudente? É aquele que percebe os perigos, ele está atento, ele tem cautela, ele tem calma, ele pondera, ele é sensato. O prudente, ele é sensato. Então, aquele que escuta as palavras de Jesus e a pratica, ele usa de prudência. E a prudência dele faz com que ele construa sua casa sobre a rocha. A rocha significa o quê? Uma solidez. É sólido. E o que a gente tem de mais sólido nesse nosso universo, não vou dizer nem no nosso planeta, é a lei de Deus, é o Pai, é a lei de Deus, é o que a gente tem que sempre esteve presente para nos guiar para o nosso melhor. Então essa casa que ele fala, é como, ele fala assim, quem ouve minhas palavras é como um homem que constrói a casa, quer dizer, é como se nós estivéssemos construindo aquilo que é importante para nós em um terreno que não é seguro. Vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Porque aí, o que acontece? Vem os fenômenos da natureza. A chuva, ela é da natureza. Ela não é esporádica. Ela sempre vem. Sempre chove. Aí, quando chove, acontece dos rios transbordarem. A gente sabe disso. Os ventos vêm. Então, são fatores aqui climáticos que Jesus usa, que são fatores usuais,
costumeiros que acontecem, não é nem imprevisto. Não. Então, se você vai construir uma casa e já sabe que tem chuva, enchente e vento, você já, vou construir uma casa de forma que quando tiverem esses fatores climáticos, eu consiga me fortalecer. Esse é o prudente. Então, se eu estou escutando as palavras de Jesus e Ele está me ensinando alguns ensinamentos importantes, como o perdão, se eu me envolver, se eu me comprometer com a busca do perdão, significa que quando vier a calúnia, quando vier a ofensa, quando houver a traição, eu não vou desmoronar, porque eu estou aqui na busca desse perdão legítimo. E aí eu vou passar por tudo isso e vou seguir em frente. Não vou fazer que nem a outra casa que desmoronou. Eu vou me manter firme. É por aí que Jesus está ensinando a gente nessa historinha simples, mas cheia de símbolos muito importantes, né? Então, a dificuldade vem, a ofensa vem, mas eu estou buscando perdão, que é uma das orientações, alguma das palavras de Jesus, vai me fortalecer, né? Por quê? Porque a pessoa está sólida, está com base em uma verdade que sempre serviu, desde no início até o futuro. O perdão, ele não caduca, ele não prescreve. Por quê? Porque reflete a solidez da lei de Deus. Ela é sólida, mas não é rígida. A pessoa não é dura, rígida. Ela tem uma certeza dentro dela de que aquela situação que se apresenta, que Jesus coloca aqui como a chuva, que eu dei o exemplo aqui no caso da ofensa, da calúnia ou da traição, aquilo ali não é dela, não é ela. E que ela pode passar por aquilo. E o que ela tem que vencer não é o caluniador, mas é o próprio orgulho. Aquilo que de repente está dentro dela e que se ela diminuir o orgulho, porque para perdoar precisa diminuir o orgulho, né? E aí ela está vencendo a si própria, não está vencendo o outro. E essas situações, então, elas servem para nos mostrar o quanto é que nós caminhamos nessa vida, né? Aí Jesus fala, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Insensato é aquele que não tem bom senso, que não usa a razão. O outro era prudente, esse é insensato. Então, ouvir essas recomendações de Jesus, que eu falei do início do perdão, agora eu vou falar da paciência. Jesus fala da paciência, da compreensão com o outro. Eu escuto aquilo e não busco a paciência, a casa está sobre areia. O que significa? A areia, ela não dá estabilidade, ela não tem solidez, ela muda. Então, tem uma época que as pessoas falam, não tem que perdoar ninguém não, tem que se vingar do outro. Essa é a areia, porque daqui a pouco isso vai mudar. Jesus, quando trouxe lá o Sermão da Montanha, ele disse, ouviste o que foi dito, dente por dente, olho por olho. Ele fala, amai, né? Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, aquilo que antes era uma regra, mudou. Porque Jesus veio trazer a verdade. Então, observa, se a gente ficar preso àqueles conceitos passados, a gente não cresce. E tá com a casa sobre a areia, né? Então, a lei de Deus, ela é única em qualquer lugar, em qualquer parte, que é a única segura para a felicidade do homem. Então, eu falei do perdão, falei da paciência, falei da compreensão. Tudo isso são desdobramentos diários da lei de Deus, que é a lei de amor. Amor ao próximo. Amar a Deus,
amor ao próximo e amar também a si mesmo. E aí, bom, como aconteceu com a casa sobre a pedra, também acontece com a casa sobre a areia. A chuva cai, transbordam os rios, os ventos vêm, e o que acontece com aquela casa? Ela cai, ela não se sustenta, ela desmorona. E ele fala, e foi grande a sua queda. Então não foi uma queda pequena. Então quando você coloca a sua opinião, quando você coloca as suas coisas, a sua teoria em algo que não é vindo de Deus, aquilo tem um prazo de validade. Porque tudo que fica, tudo que é sólido, como eu falei, vem do divino, vem de Deus. Tudo que está fora da lei de Deus desmorona, não fica. Então, se nós, vamos agora elaborar um pouquinho mais. Se eu sou uma pessoa que construiu a casa pode ser os meus valores. Os meus valores é o meu propósito de vida. Se eu estabeleço os meus valores de vida, o meu propósito como um espírito imortal, é uma coisa. Se eu estabeleço a minha vida como um ser finito, que acabo com a morte, é outra coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar mais preocupado com a matéria, com o que está acontecendo agora, do que com o meu destino como espírito imortal. Então, quando eu me apego, a uma conquista, a uma competição desleal, a uma corrupção, eu me deixo me seduzir por alguma vantagem material, mas que eu sei lá no fundo que espiritualmente aquilo não é bom para mim, eu estou construindo a minha casa sobre areia, porque aquilo vai desmoronar, aquilo não se sustenta. Mas quando a pessoa, quando a gente firma o nosso propósito como espírito imortal, é outra história. A gente tem um caso de Joana de Cusa, que está naquele livro Boa Nova, em que ela era a esposa do intendente de Antipas e ele desencarna e ela fica numa situação difícil, tem que trabalhar para cuidar dos filhos de outras senhoras, porque ela ficou numa situação difícil financeira, e para cuidar do filhinho dela, e ela seguia Jesus fielmente, até que os perseguidores de Jesus vieram até ela e prenderam ela e o filho, colocaram na fogueira. E o filho falando, mãe, abjura, nega Jesus, nega, nós vamos ser queimados. E Joana de Cusa fala, cala a boca, meu filho, fica quieto. Jesus era puro e foi sacrificado. Por que nós não vamos dar o nosso testemunho para ele? O que ela estava vendo ali? A conveniência material? Os soldados estavam dizendo, abjura que a gente te tira daí. E ela não, porque ela não estava olhando ali como um ser finito. Tanto que ela nada sentiu daquela fogueira que foi acesa, porque Jesus colheu-a nos braços. Essa é a casa sobre a rocha. É diferente, Eu dei esse exemplo muito forte, contundente de Joana de Cusa, que ela não se corrompe com o benefício da própria vida. Ela ia continuar a viver com o filho dela ali. E o filho dela estava ali. Ela não abjurou. Ela não negou. E nós, no nosso dia a dia, e nós, no nosso caminhar, na família, no trabalho, na rua, às vezes nós somos convidados a abjurar o Cristo, a ceder a nossa natureza, ceder da nossa natureza espiritual para nos colocar como seres finitos, com vista, com olhar, com foco apenas na matéria. Só que isso não se sustenta, que daqui a pouco desmorona. Jesus está falando isso. Então essa casa simboliza muito aonde que nós estamos indo, Então é importante refletir sobre isso.
E quando ele acaba de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhosas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como aqueles mestres da lei. Olha, ensinar para conquistar precisa ter um esforço de melhora, senão fica apenas falar. Jesus tinha autoridade, por quê? Porque ele falava sobre o perdão e perdoava. Falava sobre compreensão e compreendia. Falava sobre não julgamento e não julgava. Falava sobre aceitação de todos, amar ao próximo, e ele incluía a todos. Ele não fazia distinção, discriminação de ninguém que chegasse até ele. Numa sociedade difícil que era daquela época. Uma sociedade patriarcal, em que a mulher não era ouvida, que as mulheres, como eu contei o caso de Joana de Cusa, que depois que ela fica viúva, que ela fica ali sem dinheiro para a sua própria sustentação, né? Tem o caso da mulher hemorroísa, que vivia com aquela hemorragia durante anos. Ela sabia que tocar, do estado que ela estava, que era considerada impura, como é que ela podia tocar na veste de uma pessoa ou de um ano? Então ela queria pelo menos tocar na veste, porque não dava para tocar no corpo dele. Não iam deixar, um absurdo. Mas Jesus a reconhece e fala que a sua fé te curou. Então ele dava assim um cuidado, um acolhimento para todas as pessoas que estavam com ele. Então ele não só verbalizou o que deveria ser feito, ele simplesmente acolheu Zaqueu, que era um coletor lá, cobrador de impostos, né? Um publicano, e assim vai. E é esse modelo, é esse exemplo que Jesus está trazendo para nós e que nós devemos refletir, né? Para a gente poder ter essa autoridade para falar do Evangelho. A gente poder falar do Evangelho porque a gente sente aquilo. A gente sente que aquilo ali é uma verdade, que eu estou num esforço de melhora. Eu estou num esforço de perdão. Eu estou num esforço de resignação, de aceitar a vontade de Deus. Isso é a casa sobre a rocha. Isso é a autoridade para falar sobre alguma coisa que eu sei o grau de dificuldade que é de tentar ser resignado, ser trabalhador, ser operoso. Eu sei do que eu preciso me mobilizar, que energias eu preciso trabalhar para poder realizar. Eu não estou falando uma teoria, eu estou falando de uma vivência. Então é isso que Jesus ele nos convoca aqui. Eles falam, né? E eles falam da autoridade de Jesus, porque aqueles doutores da lei, eles simplesmente pregavam daqui, da boca para fora, mas eles, pelo menos a grande parte deles que se tem notícia, eles não tinham esse cuidado, né, de realmente cumprir. E eram exatamente quem Jesus mais criticava, mas condenava. Era a hipocrisia. É você viver uma coisa e falar uma outra. Porque aquele que vê, ele acha que é daquela forma. Está ensinando de uma maneira errada. E se você ensina de uma maneira errada, está prejudicando a palavra de Jesus, né? Então o que é edificar a casa sobre a rocha, né? São várias coisas, como eu falei, é um propósito de vida, é uma visão de mundo, desculpa, é uma visão de mundo espiritual, cada vez mais espiritual do que material. Edificar uma família sobre a rocha, o que é? É fazer o evangelho no lar, é dar uma educação moral para aqueles tutelados, para os filhos, é ter um tratamento entre os cônjuges de maneira cordial, gentil, humana. Não só sobre a minha perspectiva de como eu vejo a coisa, mas como o outro vê também. Buscar compreensão.
Isso é edificar a casa, o lar sobre a rocha. Por quê? Porque estamos seguindo o Evangelho de Jesus. Edificar o seu trabalho profissional sobre a rocha, né? É o exercício de compreender o outro. É de entender que não existe injustiça e que se o outro foi promovido, se o outro conseguiu algo e fez menos, não fui eu que prejudiquei. É uma responsabilidade do outro. Lembra da parábola dos trabalhadores da última hora? Que aquele senhor passa lá às 6 horas da manhã, passa às 9, vai contratando as pessoas para receber lá um salário X. E chega lá no final do dia, 5 horas ele passa de novo, tô reduzindo aqui, contando a minha maneira, só para tirar a essência. Ele vai às 5 horas e contrata, e aquelas pessoas trabalharam 1 hora. Tem um outro que começou a trabalhar às 6, teve um que começou a trabalhar às 5. Aí na hora, quando dá 6 horas, ele chama lá o servo e começa a pagar dos últimos até os primeiros. E aí o último vai e recebe a mesma coisa que tinha sido combinado com o primeiro, que chegou às 6 da manhã. Aí das 6 da manhã já fica logo revoltado. Epa! Eu tô aqui desde 6 horas da manhã, aguentando esse sol, esse trabalho todo, e esse que chegou agora vai receber a mesma coisa que eu? Aí o pai de família vira e fala assim: ora, eu agora eu sou mal porque você tem um olho ruim? O que eu combinei com você? Não combinei com você de te dar um salário X? Então é esse. Não é porque o outro trabalhou menos que você tem que ficar agora com raiva, não. O que eu combinei com você, eu tô acertando com você. O que eu combinei com ele, eu acertei com ele. E ponto, e você não aceitou? Então a gente tem essa parábola, ela é riquíssima, entre muitas coisas, mas ela fala muito dessa coisa da inveja que a gente tem do outro. A gente quer, assim, mas é os direitos iguais, é isso. Não existe injustiça. Porque se existisse injustiça, o estatuto divino seria errado. Deus estaria errando. Se nós estamos passando por uma aparentemente justiça, é um aprendizado, porque certamente naquela área nós temos alguma dívida, alguma coisa. Então, como é que eu vou edificar minha casa sobre a pedra no trabalho? É fazer o meu melhor. Se eu combinei de receber aquilo, se o outro recebe 3 vezes mais e faz 3 vezes menos, isso cada um segundo as suas obras. Eu segundo a minha obra e ele segundo a dele. Então, tenho que fazer honra daquele salário que eu pactuei, que eu combinei. E trabalhar o melhor possível para quê? Para que trabalhando a resignação e a aceitação, eu possa, satisfeito com aquilo que eu tenho, estar gabaritado, estar capacitado para receber mais. Isso é em salário, isso é em afeto, isso é em família, isso é em saúde, isso é em tudo. Tudo a gente vai receber de acordo com a nossa capacidade de administrar. Na parábola dos talentos, quando o Senhor sai, ele chama os 3 servos, dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, e distribuiu conforme a sua capacidade. Deus coloca para a gente aquilo que nós temos capacidade de administrar. Às vezes a gente quer mais, a gente acha que merece mais, mas se a gente receber mais, a gente pode se afundar, porque a gente não está preparado para lidar com aquilo que é maior. Então, edificar a casa sobre a pedra é você estar resignado a aceitar a sua vida e fazer o melhor possível para você conseguir mais, mas com resignação e sem revolta no coração, porque Jesus não se revoltou nenhum de nós. Então, assim, a casa, no fundo, também pode ser nós, né? Que a gente pode desmoronar, porque a gente está colocando as nossas fichas, vou dizer assim, né? No cofrinho errado, ou a gente pode se solidificar, pode se fortalecer, se a gente souber investir as nossas atitudes no que for o correto, né? Então essa mensagem de hoje
É uma mensagem curtinha, mas eu acredito que tenha sido bastante rica e que vai auxiliar bastante na reflexão de todos nós. Muita paz. Vou fazer agora a nossa prece final de agradecimento. Jesus amigo, tão ricos esses ensinamentos. Muito grato eu estou por poder refletir sobre eles e por perceber, Mestre Jesus, que seus ensinamentos eles estão todos conectados com a nossa melhora, com a nossa perfeição. Obrigado, Mestre. Obrigado por tudo. Acolha, Mestre querido, aos necessitados, nossos familiares, nossos amigos, parentes, desconhecidos, aqueles que estão abandonados. Acolha eles, Mestre querido, e que nós possamos também sermos instrumentos do seu amor aqui na Terra. Graças a Deus. Queridos amigos, muito obrigado. Fiquem em paz, reflitam, leiam de novo e sejam felizes.